E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Eu espero, de coração que sim, que vocês estejam bem e abençoados, em paz. Hoje, trabalhando ainda o espectro, o campo da morfologia, ou seja, a saber, morfê, forma do estudo, o estudo da forma da palavra em língua portuguesa, vamos caminhar para uma classe gramatical distinta, outra, ou seja, o numeral. Já contemplamos substantivos, artigos, adjetivos e agora chegou a hora de falar do numeral. Numeral, numeralis. Qual a importância do numeral em língua portuguesa? Dou a importância já passando a defini-lo. O numeral em língua portuguesa tem como finalidade expressar o quê? Quantidade, numeral cardinal 1, 2, 3, 4, 5. Ordem, disposição, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicação, o dobro, o triplo, o quádruplo, o cêntuplo. Ou fração, os fracionários, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/8, 1/11, 1/12, que significa parte, correto? Então, o numeral em língua portuguesa serve para isso, quantificar, ordenar, multiplicar ou fracionar o ser existente. É uma classe gramatical que, por regra, normalmente acompanha ou substitui um substantivo. Quando ele acompanha, ele é chamado de numeral adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele é chamado de numeral substantivo e daqui a pouquinho vamos exemplificar isso também. É interessante comentar que, de modo geral, aqui não teremos tempo de enunciar todos, mas é importante anunciar que, dentre esses numerais, alguns são de usos assim mais exclusivos de determinadas disciplinas, como da área das exatas, embora possam ser usados também no senso comum. Eu me refiro mais aos fracionários, aos multiplicativos. Porém, os cardinais e os ordinais são de uso mais comum, recorrente, mesmo na língua falada. Perfeito? Há que se enfatizar que vestibulares e concursos pedem sim o numeral e, além de tudo, pedem o numeral num campo semântico que vai além do seu significado estrito, coisa que vamos também elencar aqui. É importante anotar que, quanto aos cardinais, pouca ou nenhuma dificuldade temos, não só de pronunciar como de escrever. Todavia, quando chegamos nos ordinais, principalmente nas centenas, normalmente nós tropeçamos e pouca gente lida bem com a designação dos numerais indicadores de centena. Então vamos dar, numa ordem aleatória, como farei com os romanos. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, quarto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 20º, 30º, 40º, 70º, 80º e 90º. Aí entramos nas centenas. Centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadringentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, nongentésimo, noningentésimo e milésimo. Fato é que pouca gente lida bem com isso e eu fico imaginando se isso for perguntado, questionado ou solicitado a ser escrito por extenso. Teremos problemas. Então temos que estudar. Cabe-nos aqui também enunciar os numerais chamados de romanos, que na verdade são a base original dos números em língua portuguesa, já que o compêndio maior das palavras em língua portuguesa derivam do latim. Os numerais romanos em língua portuguesa hoje, basicamente, são mais utilizados ou mais vastamente utilizados onde? No que tange a leis, artigos, capítulos, ou seja, na linguagem jurídica, também para a designação de algumas datas, de alguns títulos nobiliárquicos de nobreza, Luís XV, João Paulo II, também na designação de nomes de ruas ou algumas datas históricas. Aleatoriamente, vou passar alguns aqui e evidenciar uns poucos utilizados aqui, ou pouco utilizados. Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. Característica interessante do numeral romano é isso. Antes de formar um numeral cheio, às vezes uma dezena,
tira-se 1 daquilo, ou 2 daquilo. É o caso do numeral 19, 29, 39. No caso das dezenas também, 40, 39 para dar de 40, 59 para chegar em 60, 90 para chegar a 100. Então vamos lá. 8, 9, 1 de 10, 9. 10, 11, 12, 14, numeral cheio. 1 de 15, 14, 17, 19, 10 mais 9, 20, 24, 20, 1 de 5, 4, 30, 40, 10 menos 50, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500. Se eu fosse escrever 400, eu faria assim: 100 de 500, 400. 500, 700, 900, 100 tirado de 1000, 1000, milhão e bilhão. Correto? Muito bem. Esses são os numerais romanos com os quais podemos elencar datas, enfim, como eu disse, títulos e outros. É importante destacar também que os numerais, assim como outras classes gramaticais, como os substantivos, também têm formas chamadas de variantes. O que são formas variantes? São alguns numerais que podem ser escritos além de uma forma, de 2 ou 3 maneiras diferentes. A maioria deles acaba sendo escrita em 2 maneiras diferentes. Vamos dar uns exemplos, mas há um deles que pode ter 4 formas. Vejamos. Bilhão ou bilhão? Corretíssimo. Trilhão ou trilhão? 14 ou 14? Nongentésimo ou noningentésimo, que é o caso do numeral 900 ordinal. Nongentésimo ou noningentésimo. Muito bem. Vejamos. 13º, 30º, tércio décimo ou trezeno. Este numeral em questão, o número ordinal aqui, o 13º, possui 4 formas variantes possíveis, previstas e corretas. Perfeito? 13º, tridécimo, tércio décimo e trezeno. Sigamos. Então, essas são formas variantes. Muito bem. Os numerais também, semelhantemente aos substantivos, possuem formas coletivas, que indicam uma coletividade de seres, quantidade de seres, eventos, datas, coisas. Vamos ver? Números coletivos. Biduo, 2 dias. Biduo, 2 dias. Bienal. Para muita gente, Bienal é um evento que ocorre no MASP, um museu famosíssimo na Avenida Paulista, todavia não é isso, em São Paulo. Bienal é um evento que acontece de 2 em 2 anos. Não é um evento que ocorre num lugar. É algo que acontece de 2 em 2 anos. Correto? Centena, 100 anos. Decúria, 10 coisas reunidas. Decálogo, deca, do grego 10. Logo, do grego palavra, 10 palavras. Os 10 mandamentos, 10 commandments, do grego 10 mandamentos. Dúzia, 12, e grosa, 12 dúzias. Dúzia, 12. 12 vezes 12 é uma grosa. Lustro ou quinquênio, período de 5 anos. Outro, sesquicentenário, tricinquentenário é um período de 150 anos. 150 anos. Observação. 50 não existe em relação a ele a forma 50. Isso não existe. Esta forma não existe. 50 possui apenas esta forma, essa formatação de pronúncia, escrita e uso. Não existe 50, tá?
Ambos, chamado de numeral dual, indica normalmente duas coisas. E quando indica duas coisas, normalmente solicita após si a presença de artigos definidos. Pode, por uma questão enfática, usado com muito critério, usar-se este numeral dual numa forma pleonástica. Ambos os dois homens saíram, mas é por uma questão de ênfase e não deve ser usado deliberadamente. Ambos os dois, porque na verdade ambos é um numeral dual que já representa dois. Interessante mencionar o numeral primeiro. Por quê? O numeral primeiro, na verdade, em termos de meses, conforme o nosso calendário que temos, o dia que inicia, que prenuncia, que começa um mês, é lido como ordinal, é o único. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Também é utilizada em relação a ele a forma primo, numeral primo, obra-prima, correto? Para encerrar esse vídeo, essa aula, e depois faremos uma outra quanto à semântica do numeral e alguns aspectos interessantes, vou elencar aqui o que disse sobre o numeral ser substantivo ou podendo ser adjetivo. Vejamos. Três homens chegaram, vírgula, 2 estavam armados. Quando se fala em língua portuguesa que um numeral é substantivo ou um numeral é adjetivo, na verdade, está se falando do potencial do numeral acompanhar ou substituir um substantivo, coisa que o pronome também faz, daí também o conceito de pronome substantivo e pronome adjetivo. Recebem essa designação porque, na verdade, ocupam um lugar que é próprio do adjetivo. O adjetivo, a classe gramatical que designa a qualidade ao substantivo, acompanha e muda a sua natureza, certo? Então, morfologicamente, quando exercem essa função de acompanhante, de satélite do substantivo, podem ter essa designação de substantivo ou de adjetivo. Vejamos, 3 homens chegaram. Observe que o numeral cardinal 3 está acompanhando o substantivo homem. Então, designa-se como um numeral adjetivo, porque está exercendo um papel próprio do adjetivo, como se estivesse qualificando o substantivo. 3 homens chegaram, 2 estavam armados. 2 o quê? 2 homens. Eu não preciso, até pelo um processo de coesão textual, não há necessidade da repetição do nome homens aqui. Isso é a coesão textual. A omissão de um termo também promove a coesão textual. No caso aqui, eu sei que são 2 homens. Então, este numeral não acompanha, como este, um substantivo. Ele substitui o substantivo. Nesse caso, ele é chamado numeral substantivo. Correto? Acompanhou o substantivo, numeral adjetivo. Substituiu um substantivo, numeral substantivo. Próxima aula, vamos elencar aspectos semânticos dessa importante classe gramatical, que, como lhes disse, tem sido alvo de observação, sim, dos concursos, provas e vestibulares por aí. Beleza? Obrigado pela atenção, pela presença. Deus abençoe a todos. Valeu, gente boa.